O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Estamos no dia 113 do podcast O Catecismo em um ano, na sua primeira parte sobre a profissão de fé, na sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, no seu terceiro capítulo sobre Creio no Espírito Santo. No episódio de hoje leremos dos números 871 ao 879. Parágrafo 4º. Os fiéis de Cristo. Hierarquia, leigos, vida consagrada. Os fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e assim feitos participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo. Seguindo a condição própria de cada um, são chamados a exercer a missão que Deus confiou para a Igreja cumprir no mundo. Entre todos os fiéis de Cristo, por sua regeneração em Cristo, vigora a verdadeira igualdade de dignidade e de ação, pela qual todos cooperam na edificação do corpo de Cristo, segundo a condição e humanos próprios de cada um. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros de seu corpo servem à sua unidade e à sua missão. De fato, embora exista na Igreja diversidade de serviços, há unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e a seus sucessores o munos de ensinar, de santificar e de governar em seu nome e por seu poder. Os leigos, por sua vez, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na Igreja e no mundo. Em ambas as categorias, hierarquia e leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, consagram-se em seu modo especial a Deus e servem a missão salvífica da Igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da Igreja, pertence, não obstante, à sua vida e santidade. A constituição hierárquica da Igreja. Por que o ministério eclesial? O próprio Cristo é a fonte do ministério na Igreja. Instituiu-a, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade. Para apacentar e fazer sempre crescer o povo de Deus, Cristo, Senhor, instituiu em sua Igreja variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. De fato, os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé vem pela pregação, Romanos 10, 17. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas falando a ela e em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça, ela precisa ser dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados por Cristo. Dele, os bispos e os presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado, de agir na pessoa de Cristo cabeça, e os diáconos a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. A tradição da Igreja chama de sacramento esse ministério,
pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão, por dom de Deus, o que não podem fazer nem dar por si mesmos. O ministério da Igreja é conferido por um sacramento específico. Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está seu caráter de serviço. Com efeito, inteiramente dependentes de Cristo, que dá missão e autoridade, os ministros são verdadeiramente servos de Cristo, a imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a forma de escravo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Visto que a palavra e a graça de que são ministros não são deles, mas de Cristo, que as confiou a eles em vista dos outros, eles se farão livremente servos de todos. Igualmente, é da natureza sacramental do ministério eclesial que exista um caráter colegial. Efetivamente, desde o início de seu ministério, o Senhor Jesus instituiu os 12, as sementes do novo Israel e, ao mesmo tempo, a origem da sagrada hierarquia. Escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente. Sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união será como um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção de seu bispo. É da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter pessoal. Se os ministros de Cristo agem em comunhão, também sempre agem de maneira pessoal. Cada um é chamado pessoalmente. Tu, segue-me. João 21, 22. Para ser na missão comum, testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa e em favor de pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, eu te perdoo. O ministério sacramental na Igreja é um serviço exercido em nome de Cristo. Ele tem caráter pessoal e forma colegial. Isto se verifica nos vínculos entre o colégio episcopal e seu chefe, o sucessor de Pedro, e na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular e a solicitude comum do colégio episcopal pela Igreja Universal. Ouviremos agora, na nossa leitura complementar, o texto referente à audiência geral de 5 de novembro de 2014, do Papa Francisco. Prezados irmãos e irmãs, ouvimos o que o apóstolo Paulo diz ao bispo Tito. Mas quantas virtudes nós bispos devemos ter? Todos nós ouvimos, não? Não é fácil, porque nós somos pecadores, mas confiamos na vossa oração para que pelo menos nos aproximemos daquilo que o apóstolo Paulo aconselha a todos os bispos. Concordais? Rezareis por nós? Já pudemos salientar nas catequeses precedentes que o Espírito Santo cumula sempre abundantemente a Igreja com seus dons. Pois bem, no poder e na graça do seu Espírito, Cristo não deixa de suscitar ministérios com a finalidade de edificar as comunidades cristãs como seu corpo. Entre tais ministérios, distingue-se o episcopal. No bispo, coadjuvado pelos presbíteros e pelos diáconos, é o próprio Cristo que se faz presente e continua a cuidar da sua Igreja, assegurando a sua salvaguarda e orientação. Na presença e no ministério dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, podemos reconhecer o rosto autêntico da Igreja. É a Santa Mãe Igreja Hierárquica. E verdadeiramente, através desses irmãos escolhidos pelo Senhor e consagrados com o sacramento da ordem, a Igreja exerce a sua maternidade. Gera-nos no batismo como cristãos, levando-nos a renascer em Cristo. Vela sobre o nosso crescimento na fé, acompanha-nos rumo aos braços do Pai para receber o seu perdão. Prepara-nos a mesa eucarística, onde nos nutre com a palavra de Deus, com o corpo e o sangue de Jesus. Invoca sobre nós a bênção de Deus e a força do seu Espírito, sustentando-nos durante todo o percurso da nossa vida e afagando-nos com a sua ternura e carinho, sobretudo nos momentos mais delicados da provação, do sofrimento e da morte. Esta maternidade da Igreja exprime-se em especial na pessoa do bispo e no seu ministério. Com efeito, assim como Jesus escolheu os apóstolos e os enviou para anunciar o Evangelho e apacentar a grei,
também os bispos, seus sucessores, são postos à frente das comunidades cristãs, como garantes da sua fé e sinal vivo da presença do Senhor no meio delas. Portanto, entendemos que não se trata de uma posição de prestígio, de um cargo honorífico. O episcopado não é uma honorificência, mas um serviço. Jesus quis assim. Na igreja não deve haver lugar para a mentalidade mundana. A mentalidade mundana diz: este homem fez a carreira eclesiástica, tornou-se bispo. Não. Na igreja não deve haver lugar para esta mentalidade. O episcopado é um serviço, não uma honorificência para se vangloriar. Ser bispo quer dizer ter sempre diante dos olhos o exemplo de Jesus, que como bom pastor veio não para ser servido, mas para servir, e dar a vida pelas suas ovelhas. Os santos bispos, na história da igreja muitos santos bispos, mostram-nos que esse ministério não se procura, não se pede nem se compra, mas acolhe-se em obediência, não para se elevar, mas para se abaixar como Jesus, que se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. É triste quando se vê um homem que procura este ofício e faz muitas coisas para o alcançar. E quando o alcança, não serve, mas pavoneia-se, vive só para sua vaidade. Existe outro elemento precioso que merece ser frisado. Quando Jesus escolheu e chamou os apóstolos, não os pensou separados uns dos outros, cada qual por conta própria, mas juntos, para estar com ele unidos como uma só família. Também os bispos constituem um único colégio, reunido ao redor do Papa, que é guardião e garante desta profunda comunhão, a qual era muito importante para Jesus e para os seus apóstolos. Então, como é bom quando os bispos com o Papa exprimem essa colegialidade e procuram ser cada vez mais e melhores servidores dos fiéis na Igreja. Pudemos experimentá-lo recentemente na Assembleia Sinodal sobre a Família, mas pensemos em todos os bispos espalhados pelo mundo, que embora vivam em localidades, culturas, sensibilidades e tradições diferentes e distantes entre si em toda parte, um dia um bispo disse-me que para chegar a Roma, de onde ele vive, são necessárias mais de 30 horas de avião. Sentem-se parte um dos outros e tornam-se a expressão do vínculo íntimo em Cristo entre as comunidades. E na comum oração eclesial, todos os bispos juntos se põem à escuta do Senhor e do Espírito, e assim podem prestar profunda atenção ao homem e aos sinais dos tempos. Gaudium et Spes, número 4. Caros amigos, tudo isto nos faz entender por que as comunidades cristãs reconhecem no bispo um grande dom e são chamadas a nutrir uma comunhão sincera e profunda com ele, a partir dos presbíteros e dos diáconos. Não existe uma igreja sadia se os fiéis, os diáconos e os presbíteros não estiverem unidos ao bispo. Uma igreja não unida ao bispo está doente. Jesus quis esta união de todos os fiéis com o bispo, e também dos diáconos e dos presbíteros, e fazem-no conscientes de que é precisamente o bispo que se torna visível no vínculo de cada igreja com os apóstolos e com todas as outras comunidades, unidas com seus bispos e o Papa, na única igreja do Senhor Jesus, que é a nossa Santa Mãe Igreja Hierárquica. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!